aquele líder que já chega transferindo a culpa para algo ou alguém, não sou eu. Foi a situação, foi o computador, foi não sei o quê. Então, a culpa não está comigo. Eu não tenho que pedir desculpa de nada porque eu não falhei. Foi outra coisa que me fez falhar. Ele transferindo a responsabilidade para algo ou alguém, aí nós temos um problema. Olá pessoal, estamos de volta com Na Trincheira, podcast que fala sobre assuntos de liderança, e hoje mais uma vez com alegria de ter o Guilherme Amaral, diretor da Dale Carnegie Brasil, e também o Wilson Rezende, CEO de DB1 Group. E o nosso bate-papo de hoje sobre assuntos relacionados à liderança. Tenho aqui uma dúvida, uma pergunta, viu, Guilherme? Gostaria de ouvir a sua opinião e também a opinião do Wilson. Aqui no nosso contexto de empresa, às vezes a gente usa quase que um rótulo, né? Uma expressão ao se referir a determinadas performances de liderança, né? A gente usa a expressão líder fraco. Inclusive, uma das metas que a gente tem para esse ano, enquanto gestão de pessoas, é ter líderes fortes. E aí a gente tem os indicadores e a gente está tentando entender quais são os indicadores que mostram se um líder é forte ou não. Então a gente está quebrando a cabeça, no fundo, para tentar desenvolver as nossas lideranças. E aí queria ouvir de você e também do Wilson, que está aí com a gente no dia a dia, que tem graxa debaixo das unhas aí, nesse assunto de formação de liderança aqui em DB1 Group, né? O que seria então um líder forte? Guilherme? Vamos lá. Tem um livro do Peter Drucker, de 1962, eu acho, 63, O Gerente Eficaz em Ação. E ele, em determinada página do livro, ele conversa com um oficial do Exército e esse oficial do Exército diz para ele qual é o próprio trabalho. O trabalho desse oficial é conseguir que a pessoa certa consiga ativar os recursos certos, as pessoas corretas, no lugar certo, na hora certa, e empregar esses recursos no objetivo certo, do jeito certo. Então ele foi eficaz. Quando a gente fala sobre um líder ou sobre um gestor que é forte, na verdade ele é eficaz. Não necessariamente ele é alguém que fala grosso, ou que bate na mesa, ou que se impõe. Ele é alguém que consegue fazer as coisas funcionarem dentro daquilo que se planejou como recurso, naquele caminho que combina com a missão da empresa e ajudou a empresa a se mover rumo à visão que tem, ou quem sabe até ultrapassando isso. E quando ele não consegue fazer essa entrega, de alguma forma ele não foi eficaz. Aí cabe saber se ele é forte porque ele é habilidoso ou porque é assertivo, e se ele é fraco porque ele não tem habilidade ou porque ele é passivo, ou talvez porque é agressivo demais. Porque um líder que é muito agressivo também acaba sendo fraco. Então, na sua definição, é o líder que cumpre aquilo que consegue levar as pessoas para cumprirem o planejado. Ok. Então, ele entregou aquilo que era esperado dele enquanto time. Esse é um líder ok, eficaz. Não entregou, então aí tem um ponto de interrogação. Está devendo alguma coisa para o planejamento. Ok. Wilson? Para mim, um líder forte é aquele líder que faz o que precisa ser feito para que a missão ou objetivo, né, seja atingido, né? Minha opinião, o líder é pago para cumprir missão e faz o que tem que ser feito para aquilo acontecer. Obviamente, aqui nós estamos falando dentro de valores e princípios, né? Não é de qualquer jeito, é dentro de uma cultura ok, dentro da lei, né? Nós estamos falando de fazer de qualquer jeito. Mas fazer não é bem feito, né? Fazer bem feito aquele trabalho. E não é aquele líder que escolhe o que fazer, faz o que gosta, ou se tem dificuldade com alguma coisa, delega, ou aquele líder que, sabe aquele líder que, eu acho que alguns aí dos meus ouvintes talvez vão associar líderes que já tiveram. Pessoal, tem um desafio aí e tal, eu preciso ir para casa, vocês precisarem de mim, né? Eu tô aí, mas preciso que seja entregue aqui, vocês vão precisar ficar um pouquinho mais. O cara vai para casa, se precisar de mim eu tô aqui, e deixa o time. Para mim, o líder forte é o líder que vai na frente, é o líder que está junto com o time para cumprir a missão. Para mim, um líder forte ele é aquele que delega, estabelece a missão para o time, e depois que delegou, está ajudando o time a concluir aquilo que precisa ser feito, seja removendo impedimentos, que seja a maior atribuição do líder, ou mesmo ajudando a fazer. E não simplesmente
comandando e funcionando como um hub de tarefa, né? Vou dar um exemplo, um outro perfil de líder também que eu entendo como líder fraco. É aquele líder, né, que, ou na verdade não posso nem falar que é líder, talvez possa até ser um gestor, né? É um gestor que recebe uma demanda, fatia ou simplesmente transfere para alguém, ou se ele fatiou, ele junta, né? Ou recebe de volta a demanda pronta e entrega para alguém. É o líder, é o gestor hub, né? É um agenciador. É um agenciador somente. Então, para mim, isso é um líder fraco, efetivamente, né? Ele secretariou. Ele assessorou a demanda. A demanda, demanda, mas ele não agregou valor algum naquilo, né? Então, é um hub de demanda somente, né? Então, para mim, isso é um líder fraco. Ele não está agregando valor naquilo para que aquilo seja realmente feito, construído da melhor maneira possível, não trabalhou junto com o time. É aquele, se a gente estivesse falando da guerra, é aquele cara que vai lá e conquista a montanha, mas ele mesmo não vai, né? Ele mesmo fica para trás ou simplesmente demanda as coisas, né? É que depende da função dele, né? Se ele é o general, ele não pode Ele ir. não pode ir, concordo com você, né? Mas se ele é o líder daquela tropa, daquele sargento, assim, se ele é um tenente, ele tem que ir junto. Ele está junto da missão, né? Então, porque a missão é dele, a missão foi atribuída para ele. Na verdade, ele tem que controlar as pessoas em ação. Aí ele precisa estar junto. Ele precisa estar junto para saber o que está acontecendo, ele precisa estar acompanhando essas pessoas e precisa estar ajudando também. Não, eu não vou atirar em ninguém. Aí acompanhamento não é diário. meu papel, né? Eu pedi para eles fazerem. Claro que se num campo de batalha, na trincheira, como nós estamos falando aqui, o cara está fazendo o que precisa ser feito para aquela missão ser efetivamente cumprida. Então, para mim, isso é liderança forte. E quando eu falo de fazer o que tem que fazer, nós estamos falando de efetivamente falar não para chefe muitas vezes, ou para líder, para o seu líder muitas vezes, que pode ser necessário para defender uma missão. Às vezes falar não para cliente. Eu que já fui gerente de projeto, já tive que brigar com o próprio dono da empresa para que o projeto fosse entregue. Bom, você me contratou para entregar esse projeto, então nós não vamos fazer isso porque nós precisamos fazer isso aqui que foi contratado. Então isso aqui nós não vamos fazer, nós vamos fazer isso aqui. Ah, mas eu quero. Você pode querer, mas a gente foi contratado para isso. Então é não para você e sim para o projeto. Mas aí ele tinha que olhar para você e falar assim, esse cara aqui tem que ser diretor. Ele está salvando a empresa de cometer um erro estratégico. Então assim, o líder ele tem que estar muito conectado na missão, na minha opinião, né? E esse é o líder forte, é falar não muitas vezes para quem ele teria medo de falar, né? E isso envolve também para a equipe. Quantos nãos eu preciso falar para a minha equipe para garantir o sucesso efetivamente da missão? Então não é aquele líder que se acovarda, não é aquele líder que fica tentando conciliar todo mundo, ou aquele líder altamente só preocupado com as relações. Um líder forte, ele se preocupa com as relações também, porque ele precisa delas efetivamente. Ele cuida das relações de forma intencional, ele preserva todas essas relações, mas ele não se submete a elas. Isso não é a coisa, as relações são mais importantes do que tudo. As relações é parte importante da entrega. E uma então coisa, eu vou mais nessa linha. Simplesmente vou te dar mais uma bola aqui. Por favor. Muito comum as equipes terem membros que são chantagistas. Eles manipulam, sabem, são mestres na arte de disfarçar isso. As pessoas normais não reconhecem que aquilo é uma chantagem. Deixam os outros com sentimento de culpa ou com constrangimento, manobram, se fazem importantes, colocam a empresa de refém em relação a ele, controlam quanto eles entregam para ver uma relação de dependência e faz isso com uma sutileza muito grande. Isso existe. E o líder dele não sabe como lidar com ele. Não sabe. Ele não está preparado e acaba sendo manipulado, né? Ele acaba sendo liderado por membros da sua equipe. Na verdade é isso, por alguma forma de influência. Ou, na verdade, no caso de manipulação, né? Mais do que influência. E aí você paga o preço de tirar essa pessoa, fala, meu Deus, esse time vai ficar sem entregar o trabalho. Meu caro, treinei uma cooperativa grande de crédito aqui da região e numa das agências tinha um colaborador gerente de contas que ele sozinho fazia, sei lá, 70%, 80% no movimento daquela agência. E o pessoal olhava para ele com medo de perder, ele fazia uma série de chantagens, queria uma série de privilégios. E a gerente da agência veio e treinou comigo. Na terceira sessão ela falou, e aí, o que eu faço? Eu falei, você está disposta a usar de liderança mesmo e ter o resto do teu time contigo? Vocês vão conseguir compensar esse cara. Dei as instruções para ela como fazer, ela foi lá, pôs o cara na parede, não se submeteu à chantagem dele, e falou, então eu vou embora. E ela bancou a demissão. Na semana seguinte, o desempenho da agência já foi maior. Em uma semana, a agência produziu mais. Sem o grande produtor. Bem legal esse case, hein? Na verdade, o time funciona melhor. É muito comum você vai ver empresários dizendo assim, eu não quero um craque que resolva, eu quero o time inteiro jogando bem. Perfeito. Legal.
Ô Wilson, na sua definição aí de líder forte, usando a expressão líder fraco também, você criou a ilustração de um agenciador, né? Alguém que pega a demanda, que passa, né? Mas o líder não tem que delegar? O líder, obviamente, ele tem que delegar. O que eu digo é que em geral, nas companhias atuais, né, no tempo que nós vivemos hoje, todo líder, ele de alguma forma também precisa ser gestor, e as companhias precisam de líderes que também em algum grau são gestores, né? Porque faz parte o processo de, por exemplo, aprovações. Eu vou fazer uma aprovação de férias, vou fazer uma aprovação de um orçamento ou de uma despesa. Isso é um papel de gestão, né? Que está na função. E onde ele executa o trabalho, ele nem delega, ele executa. Ele executa o trabalho e ainda assim é gestão, né? E faz parte também do trabalho da gestão receber demandas e dividir demandas, né? Ou trazer a equipe para cada um fazer a sua parte. Isso tudo faz parte de um certo trabalho da gestão. Mas isso não necessariamente tem a ver com liderança. Porque liderança tem a ver de como que eu vou conectar essas pessoas na missão. Como que eu vou fazer essas pessoas se envolverem e aquelas missões serem importantes para elas. Como é que eu vou engajar esse time de tal forma que eu estou seguro que lá na data fatal daquela entrega, essa missão vai ser cumprida porque é importante para elas. Aí eu estou falando de uma outra coisa. A forma como você delega, você conecta a pessoa na missão. Eu posso mandar uma pessoa fazer alguma coisa, né? Ou eu posso conectar essa pessoa numa entrega, né? Então, aí eu começo a distinguir o que é gestor do que é líder. Legal. Ô Guilherme, como é que a gente faz para saber que uma pessoa não deve mais estar numa posição de liderança? Eu gostaria de completar isso. Por favor, ótimo. Guilherme. Antes de entrar nesse ponto. Ótimo. Assim, tem duas coisas distintas. Uma é distribuição de trabalho e a outra é delegação. Distribuição de trabalho não é delegação. Distribuição de trabalho já é da responsabilidade da pessoa. Eu estou acionando a pessoa para executar algo que já é do escopo que ela tem. Ok. Não é novidade. Então eu atribuo uma atividade para ela, eu atribuo um cliente para ela, mas ela já é preparada para aquilo. Eu só estou regulando a produtividade da minha equipe, distribuindo, acionando as pessoas para elas fazerem. Isso é só gestão, isso não é liderança. Ok. Agora, quando eu vou ativar uma delegação, eu tenho que ajudar essa pessoa a me mostrar, eu tenho que ajudá-la, dar oportunidade para ela me mostrar que ela é capaz de abraçar essa missão. Aí criar, através dessa nova iniciativa, mais um canal para ela realizar o próprio propósito. E aí ela se responsabilizar. Porque eu dar uma responsabilidade é uma coisa, a pessoa se responsabilizar é outra. Responsabilização é diferente de responsabilidade. Então, quando eu ativo na pessoa a responsabilização, ela abraça, ela incorpora aquilo, daí eu pergunto, como é que você resolve isso do teu jeito, se você tiver autonomia? E ela tem que me apresentar um plano. Uhum. Se eu não checar esse plano dela, ela for fazer do meu jeito, continua sendo minha responsabilidade. Quando ela mostra o plano dela, eu aprovo esse plano, e aí entra naquilo que você falou, você me disse que faria isso desse jeito. Você fez? Não fiz, meu. O que deu errado? Alguma coisa te atrapalhou? Não, nada. Então por que você fez? Vai cair naquelas 5 respostas que eu dei no nosso outro episódio, né? Não, eu não sei o que fazer, não sei como fazer, não tenho autonomia para fazer. Por que eu tenho que fazer? Não estou bem para fazer. O que isso mostra sobre você? Uhum. Entendeu? Então, delegação, eu ativo a pessoa, a competência dela, a motivação dela, eu ativo, ela já tem. E ela me mostra como ela fará, eu dou espaço, removo obstáculos, executa. E depois, follow-up. Isso é líder. Isso é líder. Ok. E o gestor? O gestor só distribui o trabalho. Só distribui o trabalho. A gente tem que entender o seguinte, dependendo da situação, precisa de mais liderança ou mais gestão. Dificilmente você funciona bem sem uma das duas. Só gestão, vamos supor, num ambiente de uma empresa mediana, o que a gente vê aí na média do mercado. Um executivo ou um dirigente empresarial que ele age predominantemente com gestão. Gestão, pouca liderança. O que acontece? Ou ele paga muito bem as pessoas, ou elas vão embora, porque elas estão ali por dinheiro. Uhum. Ele deixa muito claro que ele passa uma meta, ele quer de volta, te paga por isso. E se você não fizer, ele também não te ajuda, ele só te cobra. Ele distribui e recolhe, distribui e recolhe. Então ele te paga muito bem. O trabalho vai ser bem estressante, lidar com esse dirigente vai ser super estressante,
porque ele não conversa com a pessoa que você é, só com o cargo que você representa. Ok. Né? Então, para eu ficar nessa posição aqui por muito tempo, eu tenho que ser muito bem pago por isso. Agora, se eu trabalho com alguém que é muito líder e não é nada gestor, esse líder não vai me ajudar a ter um planejamento objetivo, a compreender minha meta, ele não vai fazer investimento, ele não vai fazer acompanhamento para eu entender onde é que eu estou errando, onde é que eu estou acertando para eu poder evoluir. Se eu não bato meta, ele não me deixa constrangido, ele não me provoca, é muito paternalista, é só liderança, é colo do papai. Entendeu? Então, eu trabalho aqui, eu não ganho muito bem, a empresa também não prospera, mas é tão bom trabalhar aqui, sabe? É confortável. Uhum. Então, de um lado, você tem a pessoa sendo traumatizada, só com gestão. Do outro lado, você tem a pessoa na zona de conforto, só com liderança. Nenhum dos dois funciona. Eu tenho que manter as pessoas lá na zona de avanços. E ali é a liderança para desenvolver a pessoa, provocá-la, ativar o melhor e a gestão para que ela fique em cima do trilho. Legal. Bom. Como a gente entender que a pessoa que está ali numa função de liderança e ela foi preparada para isso, ela está treinada, ela está executando, mas não está funcionando. E a gente tem aí então um cenário de fracassos de entrega de missão. Uhum. Né? Do ponto de vista da pessoa, desse líder, quando é que ele precisa dizer, poxa, acho que não é a minha praia, a liderança, eu tenho que repensar. E do ponto de vista da empresa, da organização, quando é que a gente precisa limitar, né, o tempo dessa pessoa naquela função de liderança, né? Quais são as características, quais são as variáveis de ambiente que a gente precisa considerar para ser assertivo nessa decisão. Uhum. Porque a gente está lidando ali com pessoa, com carreira, né? Ao mesmo tempo que a gente está lidando com o impacto das entregas ou não entregas para a organização, né? Então, como é que a gente tem essa percepção e a gente pode ser assertivo nesse movimento? É uma pergunta maravilhosa. Eu sou um empresário do ramo de treinamentos e um treinador. Eu acredito assim, o desempenho não está acontecendo, os resultados não estão acontecendo, ok. Eu prefiro investir na pessoa primeiro, eu invisto na minha equipe, eu pago o treinamento para eles. Alguns programas de treinamento naquilo que eu entendo que precisa. Né? Se eu venho até aqui a empresa do Wilson e ele paga para a equipe dele fazer, como é que eu vou ser hipócrita de não investir na minha equipe? Né? Eu não teria coragem de entrar aqui para te visitar, muito menos vim aqui para ter esse papo com você. Então eu faço esse investimento. Eu penso assim, não está desempenhando? Onde é que está o problema? Está em habilidade? Está em crenças? Está no sistema de valores? Na falta de propósito? Na falta de engajamento? A pessoa tem um problema pessoal? Ela é tímida? Ela é alguém que tem, digamos, uma baixa autoestima, então compete com o próprio time? Onde é que está? Eu não consigo enxergar isso. Eu só sei que ele trava um pouco com as pessoas, quando está em estresse, ele se comunica de maneira que não é apropriada. Bom, é uma pessoa boa? Sim, é uma pessoa boa. É honesta, tem valores, tem integridade, se esforça? Sim. Investe nela em treinamento. Mas procura algo que de fato valha o investimento. Combina com essa pessoa um programa de metas que só são alcançadas com a melhoria esperada. Uhum. Se você investe num treinamento como os da Dale Carnegie, que são comprovados e funcionam, e a pessoa não responde ao treinamento, opa, eu tenho que ver o que aconteceu. Teve algo que prejudicou a experiência do treinamento? Não. Deixa eu falar com o instrutor para saber como é que foi. Ele foi aplicado? Foi? Não, ele foi resistente, acabou mostrando isso e aquilo, que ele não mostra aqui na empresa, você está sendo enganado enquanto ele trabalha. Então, quando uma pessoa ela obtém o remédio necessário e não evolui, e o remédio estava certo, a pessoa não está querendo melhorar. Então, continuar com uma pessoa que não quer melhorar e não quer desempenhar é uma decisão e um risco que cabe aí a esse empresário correr. Eu não correria esse risco. Então, eu quando invisto nas pessoas, aquilo funciona e eu não vejo a pessoa querendo aproveitar aquilo, eu sei que a carreira dessa pessoa comigo é curta, eu preparo a sucessão. Legal. Entendeu? Wilson, como saber quando desistir? Eu trabalho de uma forma um pouco mais pragmática, não sei se é porque eu sou de exatas, né? Então para mim são 4 rounds, ok? Então o primeiro round normalmente é aquele round, como o Guilherme está trazendo, de você entender quais são os gaps, de você fazer os feedbacks e suprir aquilo que você está entendendo como demanda, ou seja, é o round onde você
procura dar todo o suporte para aquela pessoa se desenvolver. É um round que leva um pouco mais de tempo. Obviamente, eu estou falando de pessoas boas, como o Guilherme trouxe, altamente interessadas e engajadas, ou seja, a matéria-prima é boa, vamos colocar assim, é disso que nós estamos falando, né? Então, obviamente, todos nós temos gaps, eu tenho gap até hoje, e a gente precisa ter esse olhar de desenvolver. Então, o primeiro round é de desenvolver, ok? A pessoa está desenvolvida e ainda os resultados não estão vindo, né? Aí é a hora de ajuste de método. O que está acontecendo no método, na empresa, no que a gente está fazendo, o que eu estou fazendo com essa pessoa, como é que ela está se movimentando junto às outras áreas. E aqui a gente já começa a ter a parte de feedbacks já começa a ser um pouco mais incisiva no ponto de vista de não entrega, porque a pessoa de qualquer forma ela já está capacitada. E aí você entra no round de ajudá-la a fazer. Aqui você já começa a perceber movimentos comportamentais, assim, clássicos, que se a pessoa não vai realmente conseguir chegar no sarrafo. Aí o prazo dessas outras etapas é muito curto. Essas primeiras etapas levam mais tempo. A outra etapa é a etapa onde você começa a trazer feedbacks da não entrega e tornar a não entrega realmente cada vez mais estressante, né? Então a primeira ela é tipo de cara fechada mesmo e a pessoa se sentindo mal. A terceira já é aquele negócio que se a pessoa não está entendendo, ela já passa a entender porque foi colocada uma determinada energia. Algumas vezes até contra, muitos líderes fazem, eu chego a fazer, se o líder não está entendendo, se a pessoa não está entendendo aquilo que não está acontecendo e precisa acontecer e ela não está chegando, eu chego ao ponto de algumas vezes chamar atenção em público. Sabe aquele negócio que você faz intencionalmente mesmo, mesmo contra a técnica, para ver se a pessoa gera um incômodo suficiente para essa pessoa se movimentar, ou seja, já é a fase do desespero. Mas é que assim, Wilson, a raiva é uma manifestação de esperança. É quando você acredita que se você levantar a energia, quem sabe assim vai. Assim vai. Então assim, mas é você tentar despertar. Eu não faço isso por raiva, mas eu faço isso de forma estratégica, porque com esperança de que a vergonha pública movimente a pessoa. Se eu passei por esses rounds e nada aconteceu, aí só sobrou a demissão, porque nem a vergonha pública, não é a vergonha mais comigo, não é o desconforto mais comigo, mas é o desconforto em relação a seus pares. Não é suficiente para essa pessoa movimentar. E olha que eu estou falando de pessoas que eu entendo que têm a capacidade, porque ela simplesmente não está querendo, não está acreditando e não está se movimentando, porque se eu tiver certeza que ela não tem a capacidade, no round 1 ela já está fora. Então, deixa claro que eu estou falando de pessoas que eu acredito na sua capacidade. Então, nós estamos falando de uma pessoa que não quer, que não está disposta a pagar o preço. Ela tem condições, tem capacidade, mas é o desconfortável, eu não quero sair da minha zona de conforto, ela não quer fazer. E se nem a indisposição gerou um desconforto, se o desconforto não gerou um desconforto, foi maior para fazer o movimento dela sair da zona de conforto, aí acabou as esperanças. Pode ser uma pessoa excelente, uma pessoa de alto potencial, de alta capacidade, e os resultados vão continuar não vindo. Aí é a hora que eu desisto da pessoa. Eu tenho um presente para te dar aqui, meu caro. Mais um. Pensa aqui, ó. Tô ganhando alguns, Tá sendo uma aula aqui também para mim. Quando você olha para a psicologia e pensa nas fases do luto, tem um momento em que a pessoa recebe a notícia que vai provocar nela a dor. É a hora do choque. O choque paralisa. Perfeito. Ok? Quando a pessoa recebe o choque, ela, na mesma hora, ela entra em negação. Não, isso não pode estar acontecendo. É assim quando a gente recebe a notícia de que perdeu alguém. Não, isso não pode estar acontecendo, não pode ser verdade. E aí você freneticamente entra na raiva, você se revolta contra o que está acontecendo. E tenta desesperadamente resolver. Não deu para resolver com a raiva, você entra na barganha, é a quarta fase, onde você tenta dar um jeito, um truque, um atalho, uma compensação. Aí você fica super eloquente, fala, tenta ajeitar de algum jeito, tenta com aliados, e não tem jeito. Então você cai e vai lá para a tristeza. Tristeza ou constrangimento, alguma coisa assim. Aqui é a grande chance que a pessoa tem de mudar o comportamento. Desde que ela tenha abertura para aceitar, entender, replanejar e adaptar-se. Aí ela segue para frente. A imaturidade leva muitas pessoas, no momento da tristeza, voltarem para a negação. E aí aquilo que era um gráfico vira um ciclo.
Vicioso. E a pessoa fica Porque a pessoa da tristeza volta para a negação, da negação vai para a raiva, da raiva para a barganha, da barganha para a tristeza de novo, e da tristeza para a negação. E fica travado aqui. Em algum momento ela tem que aceitar. Tudo bem? Então, uma forma que você tem de discutir algo assim tão difícil com outra pessoa é sentar e falar assim: Wilson, eu queria saber de você o seguinte: qual é a tua intenção? Você se vê trabalhando aqui conosco, fazendo esse trabalho, crescendo, prosperando através aqui da DB1? Se a resposta for sim, eu vou dizer, então eu vou te falar quais são as condições para nós continuarmos essa jornada. Então eu quero combinar com você quais são as condições para nós continuarmos. Se você tem essa intenção, então nos próximos 30 dias, isso aqui vai ter que acontecer. 1, 2, 3, 4, 5. Como é que você vê isso? Tem algum obstáculo que você precisa que eu remova do caminho? Pronto. A responsabilidade está com quem? De novo, com a pessoa. Tem raiva no ambiente? Não. Tem constrangimento? Tem constrangimento. Mas é silencioso o constrangimento. Porque eu não te constrangi, eu fui generoso te dando uma oportunidade. E é pesado fazer isso. Isso funciona, você que está ouvindo aí, isso funciona até para relacionamento, tá? Teu casamento não está bem, senta e fala, olha, a gente precisa ter uma conversa, que vai ser difícil. Eu quero saber de você se você quer continuar casado comigo. Claro que eu quero. Então a gente vai conversar quais são coisas que vão ter que mudar em 30 dias para que a gente continue casado. Beleza. Detalhe, não pode ser uma trocada, tem que ser na Não, real, não, obviamente, né? Blefou, Já foi era. pego no blefe, meu cara, tua credibilidade não volta. Não volta. Ô, Wilson, você usou uma expressão aí quando estava falando, vergonha pública, né? Submete a pessoa a uma vergonha pública. Eu queria que você explicasse melhor essa expressão e como você faz isso, porque pode ser que alguém da nossa audiência já ficou preocupado com o processo. Poxa vida, eu preciso fazer alguma coisa pelo Wilson, ou então entregar um cartãozinho de OAB para você, né? Então, explica melhor o que você quer dizer com vergonha pública. Não, bacana, cara. Vergonha pública, eu vou dar um exemplo, né? Numa reunião de diretores, né, de conselho, por exemplo, um diretor não está fazendo as suas entregas efetivamente. Daí ele começa a trazer algumas justificativas, né? E quando você começa a remover essas justificativas e esses impedimentos em público, por exemplo, né? Então, não, isso não procede por conta disso, isso poderia ter sido feito diferente aqui. Você está expondo essa pessoa a uma situação onde ela fica publicamente perante os seus pares exposta. Sem acusá-la. Sem acusá-la, porque você está vendo, isso aqui poderia ter sido removido assim, isso aqui não procede por conta disso. Quando você faz o movimento de remover as justificativas de uma não entrega, numa reunião, por exemplo, de prestação de contas, né, que um diretor está prestando contas numa reunião de conselho, você acaba expondo publicamente essa pessoa. Não é um negócio que eu faço, obviamente, no começo. Isso é o que eu chamo de uma medida extrema, porque você gera uma exposição e todo mundo começa a olhar para aquela pessoa e essa pessoa se sente constrangida ou incompetente. Não é a ideia de um ataque pessoal, não é um ataque, mas de tirar a cortina para que todos vejam desnudar a situação. Desnudada aquela situação especificamente. Então, é o que eu chamo de constrangimento público, né? Legal. Isso é feito com sutileza, obviamente, mas o movimento é de fazer a pessoa se sentir constrangida, não só pelo líder, mas pelos seus pares também. Então seria o que eu chamo de uma situação extrema. São ferramentas de liderança que provavelmente você não vai encontrar nos livros, ninguém vai te dizer para fazer isso, mas já resgatei pessoas assim. Né? E um detalhe, né? Quando todo o ambiente sabe que a verdade virá à tona, em última análise, até mesmo em público, é melhor chegar antes e falar, eu só preciso conversar com você antes da reunião. Eu fico imaginando assim, ó, se eu sei disso e eu estou com uma entrega pendente, falo, eu só preciso conversar com você. Eu tive um problema que 50% foi dificuldade mesmo, Claro. Os outros 50% eu não soube lidar com aquilo.
me perdi, fiquei estressado, priorizei outras coisas para tentar compensar emocionalmente. Cara, e assim, ó, não sei se você prefere que eu continue cuidando disso ou não, eu estou disposto, quero orientação, me ajuda antes, né? Me ajuda, mas assim, olha... E Guilherme, tem uma mudança... A verdade é essa. Isso. Pronto, acabou. Tem uma mudança muito simples, né? Às vezes meu sócio briga comigo, né? Mas você fica falando que o cara está trazendo justificativo, ele está te explicando o que aconteceu. E eu brinco com o meu sócio, né? O Donar, falei, tem uma diferença muito grande. E é muito sutil, mas muda tudo. Quando a pessoa ela tem uma não entrega, e que acontece, eu como líder também tenho as minhas não entregas, né? E você vai explicar o que aconteceu pelo qual você não entregou, e mesmo que você eventualmente não tenha procurado a solução antes, a sensação que está dentro da pessoa que está trazendo a explicação é de vergonha já, e ela começa a frase pedindo desculpa. Ou ela começa falando, falhei. Né? Então tem uma mensagem de pedido de perdão, porque já tem o senso de responsabilidade com ela. A responsabilidade de quem está trazendo uma falha, uma não entrega, está nela. Ela trazendo essa responsabilidade para ela. Isso muda tudo. Porque ela te honra fazendo isso. Isso. E honra a importância que tem. Ela está trazendo uma falha, um fracasso. E o fracasso faz parte do jogo empresarial. A gente falha. Os líderes vão falhar. Nenhum líder vai cumprir 100% das missões todas as vezes. Nós falhamos, nós somos seres humanos. Agora, aquele líder que já chega transferindo a culpa para algo ou alguém, não sou eu. Foi a situação, foi o computador, foi não sei o quê. Então, a culpa não está comigo. Eu não tenho que pedir desculpa de nada porque eu não falei. Foi outra coisa que me fez falhar. Ele transferindo a responsabilidade para algo ou alguém, aí nós temos um problema. Então, eu acho que isso muda tudo. O que transforma uma explicação daquilo que aconteceu e uma justificativa, ou o que a gente chama aqui de transferência de culpa e responsabilidade. Então, eu convivo bem, né, com as falhas, com o erro, com o fracasso. Isso na DB1 faz parte da nossa cultura, né? Errar é ok. O que não é ok aqui na DB1, e eu tenho muito problema com isso, e obviamente isso não está na nossa cultura, são as justificativas ou transferir culpas para algo ou alguém. Fuga da responsabilidade. Fuga da responsabilidade. Isso eu não tenho nem um pouco de oquidade com esse tipo de situação, e para mim essas duas coisas mudam, é a mesma coisa, e tem uma história, tem uma explicação, e a história é exatamente a mesma, mas o comportamento da pessoa na hora que ela está contando a história é totalmente diferente. Legal. Acho que esclareceu bem. Beleza.